Bom dia a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Salmos, capítulo 29, versículo 1 e 2. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na realeza da santidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, solicito a primeira suspensão da sessão por até 30 minutos e, ao mesmo tempo, a convocação da CCJ para se reunir no plenarinho, conforme o artigo 117, inciso 6 e 196, inciso 5, para confirmar, elaborar e analisar o parecer jurídico. Conforme o inciso 6º do artigo 117 do Regimento Interno desta Casa, os trabalhos estão suspensos até 30 minutos. Reabertos os trabalhos, passamos para a questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, apenas destacando que, baseado no parecer jurídico elaborado pela Casa, a CCJ deu seu parecer pela legalidade e constitucionalidade por unanimidade dos 7 vereadores. Ok, vereador. Reabertos os trabalhos, então, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 063/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que determina o índice de reajuste para os servidores públicos municipais de Criciúma, da administração direta e indireta e da outras providências. A assessoria jurídica desta Casa opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade, constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vito Mondardo. Bom dia, presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, todos os servidores aqui presentes também. Eu achei que a gente ia ter um debate mais ampliado, né? Mas eu levantei correndo aqui para a gente não votar sem fazer uma discussão ampla sobre esse assunto, presidente. Eu trouxe alguns dados, porque eu acho que é fundamental que a gente trabalhe um escárnio que foi esse projeto ao longo das últimas quase 3 semanas, de maneira muito sincera, né? Eu acho que é o que a gente precisa fazer. Eu vou mais uma vez, eu acho que deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu subo aqui para contar uma história. E a história se dá sobre os projetos que passaram por essa Câmara, por essa Casa, mas, acima de tudo, das construções que foram feitas nos bastidores, que levaram a gente hoje a abrir uma sessão extraordinária para votar um projeto com pouquíssimos detalhes de diferença daquele projeto que a gente rejeitou na segunda-feira passada. Ouso dizer que o que a gente viveu aqui não é só uma falta de diálogo e de compreensão da necessidade
de fazer uma discussão ampla com os servidores, que era quem, de fato, que eram os interessados a respeito desse assunto. Não é só sobre isso, mas são questões jurídicas, regimentais, até de respeito à independência dos poderes, tanto do executivo quanto do legislativo, que faltou. Porque esses vereadores, ao longo da última semana, em especial na reunião na quarta-feira de manhã, vereadores, de fato, fomos de alguma forma constrangidos ou levados a, mais uma vez, numa mesa de negociação, de conversa, onde nós todos, com a esperança, depois de rejeitar o projeto, passamos por lá, pela prefeitura, para tentar construir, de fato, um projeto que abarcasse tudo aquilo que a gente acumulou ao longo das últimas semanas. Acho que nunca fomos tão ativos numa discussão sobre o reajuste salarial dos servidores públicos do município de Criciúma, e isso me alegra, de alguma forma. Me alegra porque a gente pôde compreender a vida das pessoas lá do pátio Sorriso. A vida das pessoas lá do pátio, que o salário base vai ficar abaixo do salário mínimo. A gente pôde compreender a vida das serventes do município de Criciúma, que, inclusive, anunciado pelo prefeito nessa reunião que a gente teve, serão terceirizadas. A gente está passando um processo bastante crítico. E eu confesso para vocês que me emociono, que não há divertimento nenhum para mim vir aqui. O pessoal às vezes pode achar que é legal ser aplaudido, mas eu gostaria muito de não ter uma palma, eu não faço questão disso, mas a gente ser vitorioso no final para os servidores, de fato. Porque a gente pôde ver e conhecer muita gente ao longo dessas últimas semanas que a gente, às vezes, não tinha acesso, não conhecia o suficiente, não sabia a realidade, porque, às vezes, a luta dos professores acabava, como são quase 50% dos servidores, acabava sendo grande, né, organizada, e até por isso que houve uma mudança nesse projeto, uma mudança que não acaba mais com a carreira do magistério, mas ainda assim não paga o piso nacional do magistério, né? Então, isso é algo que a gente também chama atenção, porque muita coisa aqui em Criciúma tem sido assim. Não é algo que ainda é muito bem compreendido ou, do ponto de vista jurídico, entendido como algo para ser aprovado, para ser aplicado como piso salarial do magistério, por exemplo. Bom, tem muita coisa que é assim aqui, inclusive o pagamento de honorários por ação civil, por ação, aliás, para a Procuradoria-Geral do município. E isso é feito, mesmo o entendimento federal não tendo essa compreensão como algo tão óbvio assim. Eu falo isso porque, ao longo dessa semana, em especial nos últimos dias, eu recebi a ajuda de muita gente para poder acumular um pouco dos números, que eu acho que aqui cabe falar. Números esses que passam por quase 400 cargos comissionados no município de Criciúma, que passam por mais de 1.000 estagiários, ouso dizer, pelo levantamento que fizemos, quase 50 somente lotados no passe municipal, vereadores, inclusive no gabinete do prefeito. São 35 cargos comissionados, e isso tudo equivale a um valor de R$ 1.348.139,90 para 35 cargos comissionados. De funções gratificadas, são 16. Reúne R$ 174.128,15. De cargos de confiança, são 6. R$ 134.269,18. E aí, quando a gente vai para a vida dos servidores, essa realidade é bem diferente. São entre cargos de agentes políticos com mandato no passe municipal, no executivo, e também de cargos comissionados, bate quase 2 milhões de recursos públicos direcionados para isso. Ouso dizer que, diante dos 4.000, em torno de 4.000 servidores públicos do município de Criciúma, onde quase 50% são profissionais da educação, olharam para esse projeto, quando ele chegou na Câmara, com muita empatia aos demais servidores. E aqui faço um gesto aos profissionais da educação por entenderem que, ainda que eles seriam beneficiados com 10% do reajuste e não com 4,36% como os demais,
entenderam que isso seria injusto. Estão aqui os profissionais da educação, junto com o pessoal do pátio de máquinas, com as serventes, com outros tantos servidores que não puderam estar aqui, inclusive por medo de assédio moral. E ouso dizer que essa empatia, tenho certeza que vai os consagrar. Porque o meu pedido é para que os nobres colegas pensem no seu voto, para além de algo que a gente vai sair daqui, guardar a opinião e depois não vai mais discutir isso. Lembrem que essa casa tem 17 servidores efetivos. Todos os dias nós passaremos por esses corredores olhando para aqueles que trabalham conosco, que a gente agradece sempre o empenho e a dedicação, mas que na hora de votar de fato o reajuste, fecha os olhos, ou lava as mãos, vai embora e volta só na segunda-feira. Não é isso. Eu estou falando do fundo do meu coração, porque geralmente eu tento impor um pouco mais de energia, vereadores. Vocês sabem disso. Mas estou falando do fundo do meu coração, porque é um escárnio. É uma tristeza imensa ao longo das últimas semanas a gente ter que ser chamado num sábado de manhã, depois de todas as mobilizações que a gente viu os servidores fazer, a paralisação no pátio de máquinas, mas, acima de tudo, os números que eu mostrei para vocês. Os números que, segundo o Executivo, passa por falta de arrecadação. O prefeito, aqui provavelmente seria a única a dizer isso, o prefeito chegou a sugerir que os vereadores abrissem mão do seu salário para pagar os servidores. E ainda argumentei, não tem problema, a gente abre. Só que é preciso dizer que no ano passado essa casa aprovou um reajuste de 30% sobre o salário do prefeito, dos secretários, que hoje recebem mais de 17 mil reais cada um. E o prefeito 27, mais o cupom alimentação, diga-se de passagem. Diante disso tudo, meus amigos, meus colegas vereadores, público presente, eu já manifestei que serei contrária a esse projeto e sigo tentando convencê-los do ponto de vista econômico, moral, ético, e também jurídico e regimental dessa casa, dadas as circunstâncias que fomos colocados e forçados e constrangidos a atuar nas últimas semanas. Por isso, presidente, peço aos nobres colegas com muita humildade que a gente rejeite esse projeto, para que a gente possa, na próxima semana, ainda tentar mais uma vez construir o diálogo e construir melhoras para esse projeto. Porque, como eu falei na semana passada, quando a gente rejeitou, rejeitar não vai ser vitória. E a gente está vendo aqui que era muito pior do que isso. Me parece quase que uma armadilha, presidente. E por isso, manifesto meu voto contrário a esse projeto e peço aos meus nobres colegas que tenham o mesmo caminho e a sensibilidade de olhar para os servidores. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha de forma presencial e através do canal do YouTube. No dia de hoje, presidente, fomos convocados para essa sessão extraordinária para discutir e votar o projeto de lei 63/2023 do Poder Executivo, que determina o índice de reajuste para os servidores públicos do município de Criciúma, da administração direta, indireta e das outras providências. Isso porque a Constituição Federal ela é clara no artigo 37, inciso 10, quando há o dever dos entes federados de propor anualmente a chamada revisão geral da remuneração dos servidores públicos. O dispositivo prevê, em primeiro lugar, a possibilidade de alteração da remuneração do servidor. Aumento de remuneração, subsídio, concessão de vagas, de vantagens e etc. Em segundo lugar, estabelece o dever de revisão geral anual da remuneração do funcionalismo público. De forma preliminar, necessário recordar que
por força da Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, lei que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, os servidores públicos do município de Criciúma ficaram 2 anos sem revisão geral anual, quais sejam os anos de 2020 e 2021, o que obviamente gerou grandes prejuízos financeiros. No que diz respeito ao mérito do projeto de lei em questão, adianto, com o devido respeito ao autor da proposta e aos demais colegas vereadores que entendem de modo diverso, que o voto desse vereador é pela rejeição, pelos fundamentos que passo a expor. Extrai-se do artigo 1º do projeto de lei PE 63/2023 que a remuneração dos servidores públicos municipais efetivos e comissionados, dos ocupantes de funções e empregos públicos, bem como os proventos dos inativos e pensionistas, fica reajustados em 4,36%, exceto para os professores e especialistas em assuntos educacionais ativos e inativos, para o qual será observado o disposto nos artigos 2º e 3º da presente lei. Assim sendo, quanto ao reajuste que pretende conceder os servidores públicos municipais efetivos e comissionados dos ocupantes de funções e empregos públicos, bem como os proventos dos inativos e pensionistas, a razão de 4,36% não se desconhece que a definição de índice para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais está submetida à discricionalidade do chefe do Poder Executivo. Isso precisa ficar bem claro. Porquanto, o índice a ser adotado deve refletir a situação orçamentária do município nesse exercício, né, no exercício que vai ser concedido. E dessa forma que se coloca contra este vereador. Pois para mim não ficou claro de que o índice de revisão observou o contexto orçamentário do município no exercício atual, de modo a refletir sua capacidade financeira de promover a revisão que propôs. Ou seja, não tenho certeza de que a revisão geral anual guardou a proporcionalidade com o orçamento do município, a fim de que, caso proporcionasse reajuste em valor superior ao ofertado, poderia gerar gasto público desproporcional frente às receitas e despesa que compõem o orçamento. Gostaria de ter a certeza que o chefe do Poder Executivo não poderia ofertar índice maior do que o apresentado, uma vez que considero que os nobres servidores públicos que exercem cargos variados a título exemplificativo, o pátio de máquinas, a saúde, o administrativo, nossos servidores efetivos do Poder Legislativo, que também auxiliam, merecem no mínimo o reconhecimento a uma remuneração digna, e a proposta apresentada de 4,36, ao meu ver, não convence. Ato contínuo no que diz respeito aos professores, quanto ao inciso 1 do artigo 2º do projeto de lei em tela, percebe-se que o professor 1, nível 5, passará a receber a importância de 4.219,66, jornada de 40 horas semanais. Diga-se, valor inferior ao estabelecido no Piso Nacional do Magistério para o ano de 2023, que estabeleceu o valor de 4.420,55 para professores com jornada de 40 horas semanais. Aliás, acerca da matéria, a tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo, tema 911, referendou o raciocínio. A Lei número 11.738/2008, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior. Logo, o projeto de lei em discussão fixa o piso salarial municipal aquém do estabelecido em âmbito nacional,
Portanto, o projeto é eivado pela ilegalidade no ponto. Tal ilegalidade vai impedir o rescalonamento dos vencimentos de toda a carreira. Havia vista que o artigo 12 da Lei Complementar Municipal número 14/99 prevê que os membros do magistério terão níveis diferenciados em função de nova titulação, elencadas na ordem de 1 a 5 em percentuais de 10%. Dito isso, nobres colegas, resta-me dizer que cabe a nós, como legislativo, aprovar ou rejeitar o projeto de lei. É o que basta. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira caminhamento de voto ao líder da bancada do PP, vereador Júlio César Kamiski. Senhor presidente, conforme reunião e conversa com a bancada progressista, nosso encaminhamento de votos, conforme acordo estabelecido, somos contrário ao PE 63/2023. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto 063/2023 está em votação. Votação liberada. Esse projeto, o presidente vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 10 votos a favor, 7 votos contra. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Um bom dia a todos e a todas.